Novamente, feliz Páscoa para todos. Lembre da Páscoa, o que foi a Páscoa, o porquê da Páscoa e o que é a Páscoa, principalmente, né? Como eu falei, a gente até pode aí de repente dar um chocolatinho para as crianças, mas explica para ela o que é a Páscoa, tá certo? Obrigado, Paulão. Glória a Jesus, obrigado, gente. Já vou até começar aqui os trabalhos. Agora está sem som. Mas agora está mudo. Viu? Não sei o que aconteceu, meu pastor. E o pior é que está tudo certo. Não sei qual B.O. aconteceu. Obrigado, meu pastor. Glória a Deus, trabalhando para o reino, trabalhando para o Senhor. Estamos começando aí o mês de abril, e de repente você está do mesmo jeito que estava em 2013. Nós estamos já em abril de 2026, e quero te fazer uma pergunta aqui, ó, uma pergunta honesta, eu quero também respostas honestas, tá certo? Quem aqui tem mais de 10 anos de conversão? Levanta a mão. Mais de 10 anos. Não, fica com a mão erguida aí, ó. Não tenha medo, não vamos mandar boleto para você, não vamos nada, só quero saber quem tem mais de 10 anos de conversão. Mais de 10 anos de conversão. Até o Eric e a Roberto levantou a mão, mas vocês têm também, as netas postiças aí. Às vezes assim, a gente está há tanto tempo e em 10 anos de conversão, a gente está na mesma pegada, do mesmo jeito, e o Evangelho tem urgência, Jesus tem urgência. Você sabe assim, um noivo que aguarda a sua noiva, Jesus ele tem urgência. A Bíblia fala assim, que o Evangelho do reino será pregado em testemunho em todas as nações, e então virá o fim. O Evangelho do reino será pregado em testemunho em todas as nações, em todas as gentes, e então virá o fim. Há uma urgência de Jesus, de que o Evangelho seja anunciado, de que o Evangelho seja pregado. É para isso que Jesus veio, morreu e ressuscitou para salvar a humanidade, tá certo? Quando Adão e Eva, eles pecam lá no Éden, e comem o fruto que Deus pediu para não comer, Deus sacrificou um animal para fazer vestimentas e cobrir a nudez do homem e da mulher, tá certo? Então foi feito ali um sacrifício para o perdão ali, para cobrir o erro do homem e da mulher. Tempos depois, Deus ele coloca aí o cordeiro como um sacrifício para que o pecado do povo de Israel ele fosse ali perdoado, e ali havia ali o cordeiro da expiação, onde o pecado da nação de Israel era ali transferido para aquele cordeiro, e ele era sacrificado. E tempos depois Deus manda o seu filho Jesus, para que através do sacrifício de Jesus, aí sim toda a humanidade fosse alcançada por ele. Então, nós precisamos pregar isso, que Jesus, ele morreu e ele ressuscitou para que as pessoas fossem salvas. Você pode dizer amém? Há uma urgência disso, tá certo? E vamos falar hoje um pouco sobre Páscoa. Não sobre Páscoa, mas vamos falar sobre Jesus da Páscoa e sobre pessoas que, como nós, o que nós fazemos com isso? Quem somos nós nisso? O tema da pregação é o que você tem feito com Jesus. O que você tem feito com Jesus? Quem aqui tem mais de 20 anos de conversão? 20 anos. Mais de 20. Ergue a mão um pouquinho, fica aqui. Pô, legal, tem até bastante gente com 20 anos ainda. O Tiago também ergueu a mão, né, Tiago? Mais de 20 anos de conversão. Estou indo para 30. Para a glória de Deus.
30 anos me convertendo, 30 anos me voltando para Jesus, 30 anos olhando para o autor e consumador da minha fé, 30 anos tentando cumprir o que ele tem pedido, 30 anos. O ano que vem, o que você tem feito com Jesus? Mateus 28, eu quero ler do versículo 1 até o versículo 10, fala assim o texto: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra, e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Eu não sei você, mas quando eu leio isso aqui, eu fico imaginando uma cena, cara. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que vocês buscam Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Você pode aplaudir Jesus por isso? E depois depressa, e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vocês para a Galileia, ali o vereis, e é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Amém. E Jesus se apresenta a eles, depois a outros 500, e sabe, e eu fico imaginando como foi essas pessoas, esses discípulos. Feche seus olhos só um instante. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor entregou o que o Senhor tinha de melhor. O Senhor entregou por mim, por cada um de nós, o que o Senhor tinha de melhor. Obrigado porque o Senhor abriu mão. O Senhor viu o seu filho naquela cruz, levando a culpa que era minha, levando a culpa que era de cada um de nós. O Senhor viu o seu filho sendo moído, sendo esmagado. Obrigado, Senhor, que possamos viver uma vida que honre esse sacrifício. Obrigado por cada um que aqui está, e Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Usa a minha vida com autoridade, poder, sabedoria, ministrando a Tua palavra, abençoando essas pessoas que aqui estão, abençoando as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, aquelas que ainda ouvirão. Senhor, que em nome de Jesus, essa mensagem possa ecoar, e ela possa alcançar pessoas, e possa abençoar lares, abençoar famílias, e possa haver mudança, transformações. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo toda ingerência do mal, toda estratégia maligna. Colocamos o Senhor no centro das nossas vidas e no centro dessa igreja. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos, nos abençoe, me abençoe, esteja comigo, esteja conosco, é o que eu peço, em nome de Jesus. E você aí diga amém. Amém. Então a gente, lembrando você que esse ano tem que acabar o crente 3S, e essa é uma opção sua. Acabar com o crente salvo, sentado e sossegado. Talvez você faz 10 anos de crente salvo, sentado e sossegado. De repente você desanimou, talvez você desanimou, presta atenção, de repente você na tua caminhada desanimou com alguma coisa. Você desanimou talvez com pastores. Se foi com a gente, nos perdoe. Se for com outros, perdoe os outros também. De repente você desanimou com você mesmo, sabe? Se perdoe. E faça, cumpra aquilo que Jesus confiou a você, aquilo ao qual Ele te chamou. De repente você está aí, sabe, triste, desanimado, ou de repente você está, com o passar do tempo, sabe, você daí fala assim: olha, eu tenho minhas coisas, eu quero correr atrás dos meus sonhos, quero correr atrás dos meus projetos, pastor, eu quero correr atrás da minha vida. Primeiro eu tenho que me estruturar.
tá certo? Eu tenho que estruturar minha casa, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho depois que fazer uma pós, depois eu tenho que fazer um mestrado, depois eu tenho que fazer um doutorado, e depois eu tenho que fazer um pós-doutorado, e depois eu tenho que me aposentar, e depois eu tenho que morrer, sabe? Mas assim, o que importa é você entender que você tem que se colocar nessa posição, na posição que Jesus chamou você, e Ele chama você para ser essa testemunha. Ele fala: sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Ser testemunha de Jesus, poder falar do que Ele tem feito, de quem Ele é, como Ele é, da beleza dEle, da grandeza dEle. Eu imagino essa cena, eu imagino o que aconteceu naquele dia. Eu leio esses textos e eu fico pensando: meu Deus, ainda que Jesus tivesse falado, eu vou ressuscitar, me espere lá na Galiléia, eu vou encontrar com vocês lá. Mas eu imagino eles também assim, perderam talvez essa fé, essa esperança, quando viram Jesus crucificado, ainda que Ele tenha alertado, ainda que Ele tenha falado. E Ele também fala para a gente, Ele fala assim lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala isso para a gente, tenha bom ânimo, só que a gente desanima, Ele fala que ia ter aflição, só que quando vem a aflição, a gente não quer aflição, e é claro, a gente não quer, mas a palavra é que assim, olha, não seja pego de surpresa, a aflição não será uma surpresa. Ele avisou a gente, Ele avisou você, só que Ele fala assim: olha, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então quando nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, então aí nós temos bom ânimo, e aí assim, sabe, essas aflições, a gente olha para elas e sabe que são passageiras, conforme está na palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16, Paulo escreve assim: olha, porque essa aflição, essa tribulação, ela é momentânea, ela é passageira. Ele fala: olha, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são eternas, as coisas que eu não vejo, elas são eternas, as coisas que eu vejo, elas vão passar. Então ele fala: não atente você, sabe, para aquilo que você vê só agora. Paulo também escreve assim em 1 Coríntios 15:19, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O mesmo Paulo no versículo 14, ele escreve assim: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Ele coloca sabe, fala assim: olha, a ressurreição de Jesus, ela é real, ela aconteceu, sabe, e às vezes as pessoas talvez tenham dúvidas disso, ficam assim: mas como assim? Será que é isso mesmo? Porque ele falou assim: olha, o mesmo Jesus que ressuscitou e subiu aos céus, Ele também voltará. Você pode dizer amém? E assim como aqueles discípulos, eles ficaram assim: poxa, e agora? Jesus morreu, foi crucificado, e agora? O que vai ser? E de repente Jesus, Ele ressuscita, e quando as mulheres vão lá, elas vão pensando que, e agora? A gente está indo embalsamar Jesus, mas quem vai tirar a pedra para a gente? Quem que vai remover a pedra? E aí uma fala: vamos lá. Chegando lá, a gente vê o que a gente faz. E quando elas chegam lá, um anjo vem, tira a pedra. Mas o anjo tira a pedra, não é para Jesus sair. O anjo tira a pedra para que elas pudessem entrar e ver que Jesus não estava mais lá, porque Ele já não estava mais ali. Ele tira a pedra e fala: olha, vem aí, ó, onde Ele estava, Ele não está mais ali. E elas entram ali e olham, e eu fico pensando nos guardas. Eles colocaram guardas para guardar o túmulo de Jesus, porque os judeus disseram: olha, manda a guarda lá, porque pode ser que eles vão roubar o corpo de Jesus. Então eles ficaram guardando o sepulcro. E de repente aqueles caras que estavam guardando o sepulcro, vê um anjo descer do céu, tirar uma pedra, e os caras só ficam olhando aquilo. Aí vê um anjo falando com as mulheres, os caras ficam como morto, petrificado, porque eles eram responsáveis pelo aquele corpo que estava lá dentro. Se acontecesse alguma coisa, eles pagavam com a própria vida, mas eles olharam aquilo, nem fugiram,
E aí o anjo começa a dizer: olha, Jesus não está mais ali. Lembra que ele falou? Vai lá, avisa os seus irmãos, fala para eles o que aconteceu. E a hora que elas estavam indo, Jesus aparece ali para elas. Elas se jogam aos pés de Jesus, adoram Jesus. E ele fala de novo: vai lá, avisa eles, fala que eu vou encontrar com eles na Galileia. Sabe? Então assim, o que aconteceu ali é uma das coisas mais importantes da vida da gente. É a que a gente mais precisa se agarrar, é nessa ressurreição de Jesus. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, mas nós sabemos que Ele vive. Você pode dizer amém? Ele vive, e não vive só hoje, Ele vive para todo o sempre. O que significa a palavra Páscoa? A palavra Páscoa significa passar por cima, passagem, né? Ou passar por cima. Deus, ele, depois de liberar aquelas 9 pragas no Egito, a 10ª praga, Deus fala assim: olha, vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão sacrificar esse cordeiro é para a salvação da sua família. Mata o cordeiro, pega o sangue do cordeiro, pinta os umbrais das portas onde estão lá as mandingas que vocês escreveram, o sincretismo, a mistura que vocês fizeram com os egípcios, vocês pintam ali. Quando o anjo da morte passar, a hora que ele vê a casa que tiver pintada, ele vai passar por cima, ele vai passar direto. Quando nós temos o sangue de Jesus na nossa vida, na nossa casa, nós estamos declarando isso, sabe, que olha, que eu não quero me misturar com o mundo. Você pode dizer amém? Que as coisas do mundo não faz mais sentido para mim. E é isso, quando o anjo passa ali, ele vê aquela casa, ele passa por cima. Então o Egito, ele é a tipificação do mundo, e Deus fala assim: olha, vocês vão passar por esse lugar, e eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, uma terra boa, ampla, espaçosa, uma terra larga, uma terra boa. Então essa Canaã, né, que é a terra prometida, e a nossa terra prometida é a nova Canaã, a Jerusalém celestial, que virá junto com Jesus e os seus santos. Você pode dizer amém? Então, assim como o povo passa ali pelo Mar Vermelho e vai caminhando até a terra prometida, nós também passamos também por Jesus, que Jesus, ele fala lá em João capítulo 15, versículo 9, ele fala: eu sou a porta, aquele que entrar por mim, ele será salvo, viverá, entrará, sairá, encontrará passagens. Sabe? Então Jesus, ele se apresenta como a porta, é João 14. Depois ele fala que ele também é o caminho, 14:6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós precisamos passar por Jesus, e depois todo o resto é caminhar com Jesus. Você pode dizer amém? Há muitas pessoas, elas fazem como os hebreus, como os judeus ali, elas passaram pelo Mar Vermelho, e o que elas fizeram? Murmuraram, reclamaram durante todo o caminho. Era um caminho de murmuração, era um caminho de reclamação, era um caminho de querer voltar para trás, era um caminho de querer abandonar Deus, era um caminho de querer desonrar a liderança, era um caminho, sabe, um caminho ruim. Enquanto estavam caminhando, era só bobagem. Muitas vezes a gente faz assim, a gente passa por Jesus, que é a porta, e depois, durante o caminho, a gente está sempre pensando em voltar para o Egito, ou pensando em voltar para o Egito, ou pensando em se misturar com o Egito, ou pensando, sabe, em fazer as coisas que eu fazia no Egito. A gente muitas vezes faz assim, não você, mas de repente alguém que você conhece, tá? Então nesse caminho o povo murmurou, se rebelou, duvidou, quis voltar, desobedeceu e traiu. Nessa noite, eu quero perguntar para você: você está disposto a fazer aquilo que Jesus mandar? Primeira pergunta. Segunda pergunta: você está disposto a andar no caminho que Ele trilhar? Porque a ressurreição não é só sobre o que Jesus fez, a ressurreição é sobre o que as pessoas respondem ao que Ele fez. Você pode dizer amém?
não é só sobre o que Jesus fez, porque Ele fez, o que Ele fez, Ele cumpriu cabalmente, Ele não arredou 1 milímetro. Se você pensar no que aconteceu ali naquela cruz, os teólogos, eles dizem o seguinte: se você tivesse um dia que eliminar toda a Bíblia, apagar com tudo, acabar com tudo, e pudesse escolher só um livro que você pudesse guardar, escolher, eles dizem que o livro que você deveria escolher para guardar era Romanos, o livro de Romanos. Se você perdesse todos os capítulos e tivesse que guardar um capítulo, eles dizem que você deveria guardar o capítulo 3 de Romanos. E se você tivesse que queimar o capítulo inteiro, mas guardar só um versículo, eles dizem que deveria ser o versículo 23. Então daí, sabe, mas para mim esse não é o mais impactante da Bíblia. Para mim não é o mais impactante. Para mim o que mais vai impactar minha vida é Isaías 53:10, que fala que ao Senhor se agradou em moer o seu filho. Então esse para mim me causa muito mais tremor, muito mais temor. Então durante a nossa caminhada aqui nessa terra, a gente precisa olhar para esse Jesus, autor e consumador da nossa fé, e identificar o que nós estamos fazendo com Ele, o que nós estamos fazendo sobre aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Então a ressurreição é sobre o que as pessoas respondem também àquilo que Ele faz. E eu quero falar com vocês sobre algumas pessoas, se der tempo, 7 tipos de pessoas, tá? 7 tipos de pessoas. Primeiro tipo, pessoas com prazo de validade. Talvez você, ou talvez alguém que você conheça, tá? Mateus 21:9 fala assim, que as multidões, tanto aquelas que iam à frente, como aquelas que estavam seguindo, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito ao que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. A palavra Hosana significa salva-nos, salvação já, salvação agora. Quando Jesus entra no domingo de Ramos, que nós chamamos aqui, Jesus ele entra em Jerusalém, as multidões, elas reconhecem Jesus montado naquele jumentinho como o Messias, e elas começam a clamar, e os judeus pedem: mestre, pede para que as pessoas parem de falar isso, porque eles sabem que aquela expressão só poderia ser dita ao Messias, ao Salvador, ao Filho de Deus, e elas falam: mestre, pede para que eles parem. E Jesus falou: olha, se eles parar, as próprias pedras clamam. E elas clamam: Hosana, Hosana, Hosana. E quem tem roupa, quem tinha capa, quem tinha dinheiro, tirava suas capas, colocaram no caminho para que aquele jumentinho passasse, para que nem o jumento sujasse os seus pés no pó. Quem não tinha uma capa, cortava ramo de palmeira e colocava no caminho para que ele pudesse passar. Alguns dias depois, 5 dias depois, as mesmas pessoas que clamavam: Hosana, esse é o nosso Salvador, eis aí a nossa salvação, eis aí o Messias prometido. 5 dias depois, eram as mesmas pessoas que gritavam: crucifica-o, solta Barrabás, solta Barrabás. Esse daí é um engodo, esse daí é um engano, esse daí não é o meu Cristo, esse aí não é o meu Salvador, esse daí não é o meu Senhor. Entre Barrabás e Jesus, eu escolho Barrabás. 5 dias. Quanto tempo às vezes a gente demora para já estar acusando Jesus, para estar apontando o dedo em Jesus, para querer colocar ele de novo naquela cruz? Clamaram por Jesus como Salvador. 5 dias depois, eu quero ver ele pendurado
lá de novo. Essas pessoas reconheceram Jesus, celebraram Jesus, declaravam publicamente Jesus. 5 dias depois, crucifica. Quem grita hosana hoje, pode gritar crucifica amanhã. E a fé de multidões, ela não sustenta dias difíceis. É fácil exaltar Jesus num ambiente favorável, igual a gente está aqui na igreja. Apesar que tem gente que até aqui na igreja custa até para abrir a boca e cantar um hino que está com a letra aqui, e uma banda que ensaia e que paga um preço para conduzir, para adorar. Tem gente que encontra enorme dificuldade em fazer isso, em poder cantar, adorar Jesus através de uma música que está sendo ministrada aqui. Não você, mas você conhece gente assim? Que aí o ministro pede: olha, por favor, você pode aplaudir Jesus que está nesse lugar. E aí tem gente que ainda fala: o meu vizinho que aplaude, eu tô cansado hoje, joguei bola, sei lá, né? Então, às vezes é fácil adorar Jesus num ambiente favorável, na igreja onde nós estamos, mas às vezes no momento de pressão, como estavam lá as pessoas, e os sacerdotes lá diziam: olha, crucifica, e a multidão crucifica, aí todo mundo gritando crucifica, tinha gente gritando crucifica, nem sabia por quê. Crucifica, para crucificar, tá bom, crucifica, nem sabe o porquê, mas mandou crucificar Jesus. Você honra Jesus só no culto, ou honra também no dia da pressão, no momento de dificuldade? Você também honra Jesus no momento de dificuldade, na hora do aperto? Também honra Jesus? Você também diz: hosana, tu és o meu Salvador, tu és o meu Senhor, tu és o meu Redentor, tu és a minha esperança. Segundo tipo de pessoas que servem sem questionar, servem por servir, servem por amor, servem porque entendem que aquilo que eu faço para Jesus, sabe, tem um peso na glória. Você pode dizer amém? Mateus 21, versículo 1: quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, e enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia, e ali adiante de vocês, logo vocês vão achar presa uma jumentinha, e com ela também o seu jumentinho, desprende-o e tragam para mim. Jesus fala: vai lá, você vai ver uma jumenta e um jumentinho, desamarra, traz aqui. E os caras foram. Ninguém perguntou: o que o senhor quer com jumento? O senhor tem 12 aqui com o senhor já. Vai lá, desamarra o jumentinho. Ninguém. É para ir? Estou indo. Se Jesus está mandando, só vai, meu irmão. Só vai. Lucas 22. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que se importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, falou: olha, vai preparar-nos a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: onde o senhor quer que a gente prepare? Jesus fala para Pedro, para João: vai preparar para a gente um lugar onde a gente vai comemorar a Páscoa. Onde o senhor quer? Então Jesus lhe explicou: ao entrar na cidade, vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água. Segue esse homem até a casa que ele entrar. E aí você diz ao dono da casa: o mestre manda te perguntar onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos. E ele vos mostrará um cenáculo mobiliado. Ali fazer os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe disseram, e prepararam a Páscoa. Onde o senhor quer? Vai lá, se encontrar um cara assim, assim, assim. Vai lá que pergunta para ele. Os caras vão, meu irmão, porque Jesus mandou. Se Jesus mandou, só vai. Fala para quem está perto de você: só vai.
Para de ficar sentado e sossegado. Fala para ele, para de ficar sentado e sossegado. Só vai. Nem todo serviço é visível, mas é essencial. Você pode dizer amém? Os caras obedeceram sem questionar, fizeram algo que aparentemente era pequeno, buscar um jumentinho para Jesus, ir atrás de um cara e preparar um lugar. Se Pedro e João não fossem lá preparar, quando Jesus chegou lá, Jesus falou assim: olha, eu ansiei muito participar com vocês dessa Páscoa. Naquele ambiente, foi um ambiente onde eles celebraram a última ceia. Naquele ambiente, foi um ambiente onde Jesus lavou o pé dos discípulos. Naquele ambiente, foi um ambiente onde Jesus falou sobre a descida do Espírito Santo. Falou: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou, mas eu vou deixar aqui o Consolador. Então, algo que às vezes parece simples é essencial, algo que às vezes a pessoa tem por pequeno é grandioso quando fazemos para Jesus. Por isso você tem que falar: cara, eu preciso parar com esse negócio de ficar acomodado com a minha vida espiritual. Pergunta para Jesus: como eu posso ajudar? Jesus, o que eu posso fazer? Jesus, qual o jumentinho que eu tenho que desamarrar? Qual homem eu tenho que seguir? Onde eu tenho que preparar? Você tem obedecido mesmo quando parece coisa pequena? 3. Pessoas que usam Jesus por interesse. Você conhece gente assim? Eu conheço um monte assim. Jesus só por interesse, só quando eu preciso de algo. Um monte. Deixa eu falar para você, para a glória de Deus, se tivesse aqui nessa igreja, cada pessoa que já foi curada por oração feita nesse lugar, a gente não podia estar nem aqui, não cabia, não caberia aqui as pessoas que só de cura, para a glória de Deus, só as pessoas que receberam curas, não caberia nesse espaço aqui. Tem gente que só quer Jesus por aquilo que Ele pode oferecer, por aquilo que Ele pode dar. Mateus 26, então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com o principal dos sacerdotes, propôs: o que vocês querem me dar para que eu entregue? E lhe pagaram 30 moedas de prata. Desde aquele momento em diante, buscava ele boa ocasião para o entregar. Sabe por que a palavra então, que eu li ali, então um dos 12? Porque alguns versículos antes, Jesus está lá na casa de um homem, Lázaro está lá, Maria vem com um vaso de perfume, um vaso de alabastro, um perfume caríssimo, quebra o vaso, quebra aquele perfume, lava, joga em Jesus, na cabeça, no corpo de Jesus, perfuma Jesus inteiro. E aí, Judas fala: por que não se vendeu esse perfume? 300 denários, 300 dias de trabalho. Se você pegar uma continha fácil, R$150 a diária, você pegar 300 dias, não vou nem perguntar para o Tiago que fez com o Mon, 45 mil, né, Tiago? Um perfume de 45 mil reais, ela quebrou e despejou em Jesus. Não foi que ela pegou assim, como você pega um perfume caro, aí você pega e faz assim, né? Só dá uma olhadinha assim. Você pegar um perfume de 45 mil pila, rapaz, malemar, ela pegou, jogou tudo em Jesus. O outro olha e fala: por que não vendeu e deu para os pobres, não sei o quê. A Bíblia fala que ele não estava preocupado com os pobres, ele que estava preocupado com o dinheiro, porque ele tirava de lá tudo que colocava. Quando ele viu que ele não conseguiu aquilo lá, a Bíblia fala: então Judas Iscariotes, um dos 12, procurou os principais sacerdotes e falou: o que vocês querem me dar para que eu entregue a ele? 30 moedas de prata, tá bom? Ele falou: tá bom, tá bom.
30 moedas de prata é o preço de um escravo. Ele vendeu Jesus pelo preço de um escravo. Se contentou com aquilo. Tá bom para você? Tá bom. Já é alguma coisa, melhor que nada. Tá certo? Melhor que nada. Alguém que andou com Jesus, viu milagres, hein? Jesus multiplicando pão e peixe, Jesus curando pessoas, ressuscitando pessoas. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele estava lá, ele viu. Maria, ela oferta aquilo, porque para ela fala: rapaz, Jesus devolveu o meu irmão. Que é 45 mil reais? Mas ele negociou Jesus por 30 moedas de prata. Você segue Jesus ou você só segue o que ele pode te dar? 4, pessoas que também amam sem medida. Nós encontramos pessoas que amam Jesus sem medida. Você pode dizer amém? João 12,3 fala dessa Maria que então tomou uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, enxugou ali com seus cabelos e encheu-se a casa com todo o perfume do bálsamo. Ela derramou um perfume caríssimo, ela entregou o melhor, ela não se preocupou com críticas, não, ela só foi lá e adorou. Ela aproveitou aquele momento espiritual e adorou Jesus com toda a sua intensidade, com todo o seu amor, com tudo aquilo que ela podia e havia que ela tinha de melhor. É o meu melhor. A gente encontra pessoas que adoram, que amam Jesus sem medida. Eu espero que seja você. Você pode dizer amém? Pessoas que adoram Jesus por quem Ele é, por esse Jesus lindo que Ele é. Quem ama Jesus de verdade não calcula a entrega. Não calcula. Eu entrego a minha vida aos pés de Jesus. Você entrega para Jesus o melhor ou só o que é conveniente? Lembra de Abel e Caim? Abel, ele entrega, o melhor, entrega a primícia. Caim entrega o resto lá, entrega uma oferta. E ele fica bravo, porque Deus fala: cara, você podia fazer melhor. Fala para quem está perto de você: você pode fazer melhor. 5, encontramos pessoas que se omitem. Quando a gente olha para essas pessoas que estavam ali naquela última semana de Jesus, a gente vê pessoas também que se omitiram. Mateus 27:24, vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso com vocês. Ele sabia que Jesus era inocente. A própria mulher dele veio e falou: olha, não se mete com esse justo, porque essa noite eu tive um sonho com ele, e eu fui muito atormentada. Ele não ouviu a mulher, não ouviu o seu próprio instinto, não ouviu o seu próprio julgamento, não ouviu a própria palavra de Jesus. Os caras acusaram ele, acusaram Jesus, tudo quanto é coisa, e ele falou: cara, eu não estou vendo culpa nenhuma nele. Então, tipo assim, para ficar bem com a galera, eu vou me omitir. Tem gente que se omite a sua fé, omite a sua identidade de filho de Deus, de cristão. Tem gente que as pessoas do trabalho nem sabem que são cristãos. Pior, tem gente que da família não sabe. De repente pega uma foto lá que alguém postou no Instagram, não é nem a sua, alguém aqui da igreja tirou, aí vê você lá no canto da foto e fala: você estava na igreja? Não, eu fui lá. Me chamaram, eu fui, me convidaram, eu fui. Pilatos, ele representa essas pessoas. Eu lavo as minhas mãos.
Não, quem lava as mãos já tomou uma posição, meu irmão. Não tem essa de neutralidade. Não tem isso de ser neutro no Evangelho. Sabe assim, a pessoa meio termo. A Amanda falou ontem aqui pregando para os jovens, ministrando para os jovens, e em determinado momento da ministração, ela fala lá sobre a igreja de Laodiceia, Apocalipse 20, 3, né, 3, e ali na igreja de Laodiceia, que Deus fala aqui, olha, vocês são mornos, e como você é morno, eu vou te vomitar. Alguém que dá ânsia em Deus, dá náusea em Deus, a pessoa morna. Então preste atenção, você achar que você não tomou posição, você já tomou uma posição. Não tomar uma posição já é tomar uma posição. Eu não me posicionar pelo reino de Deus, eu já estou me posicionando pelo reino do inferno. Então não tem isso de me omitir. Pilatos lavar as mãos não torna ele inocente. Ele como um comandante romano, ele tinha o poder de falar, não vou crucificar. Não tem nada. Tanto é que ele falou, vou chicotear e vou soltar. Chicoteou e não soltou. Vou açoitar e vou liberar. E vou açoitar por quê? Sem razão. Não havia crime. A Bíblia fala que os anciãos, eles pagaram falsas testemunhas, e ainda assim, as falsas testemunhas se contradiziam, porque eram mentirosas. Eu lavo as minhas mãos, e a mulher dele fala, cara, não se mete com esse justo. Tive um sonho com ele, fui muito atormentado essa noite, olha, estou te falando. Neutralidade também é uma escolha, não decidir por Jesus, já é decidir contra Jesus. Você é alguém que está se posicionando ou escondendo? A gente também vê pessoas que negam Jesus. Mateus 26, 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe disse: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E saindo dali, ele chorou amargamente. Amava Jesus, Pedro. Falou, Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor em qualquer lugar até a morte. Jesus falou, pronto aí comigo? Essa noite você me nega 3 vezes. Mas amava Jesus, só que na hora da pressão, na hora do medo, negou Jesus. Eu já perguntei isso aqui também. Para você, quem que é pior, Pedro ou Judas? Porque Judas traiu, Pedro negou, que também é uma traição. E a gente se apega no Judas. No sábado os caras malham o Judas. Quando eu era pequeno a gente malhava o Judas. Hoje acabou esse negócio de malhar Judas, né? Eu acho que também não pode mais. Deve ser algum crime aí também, alguma coisa, né? Fazia um boneco lá e pendurava e aí no poste, e a molecada meio-dia, ó, paulada no Judas, né? E o Pedro, cara, para mim, se você olhar Pedro, é pior do que Judas. Porque Judas ainda ganhou 30 moedas de prata. Pedro negou de graça. De graça. É alguém que de repente trai você, um amigo teu traiu você por $1 milhão. E um outro amigo teu traiu você de graça. Você olha e fala, pô, pelo menos aquele lá ganhou alguma coisa. Esse aqui fez porque é sem vergonha mesmo. Mas, só que Jesus, ele tem perdão e misericórdia para cada um, você pode dizer amém? Semana passada o Tiago ministrou essa palavra. Jesus vem e fala, Pedro, você me ama? E alguns dias atrás ele tinha convicção do amor e falou, eu vou até a morte com o Senhor. Quando ele nega, Pedro, você me ama? Bem, eu já não tenho mais aquela convicção daquele amor. Eu pensava que era esse amor sacrificial, mas é apenas um amor de amizade. E o Senhor sabe disso, Jesus. E Jesus fala, cara, fica tranquilo, apacenta minhas ovelhas, o que eu tenho para você não se perdeu, o que eu tenho para você continua, o chamado que eu tenho para você vai continuar, vai lá, você será pescador de homens, como eu falei.
Era a mesma palavra que ele iria entregar para Judas. Só que Judas foi se matar. Pedro foi se arrepender. O que a gente precisa é se arrepender, você pode dizer amém? E se voltar para Jesus. Então tem gente que nega Jesus, nega no trabalho, nega na escola, nega na família. Nega. Você tem cedido à pressão ou permanecido firme? 7º grupo de pessoas, as pessoas que também carregam a sua cruz. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém? Mateus 27:32. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz. Depois das 39 chibatadas que Jesus levou, o corpo dele estava em colapso. Jesus não conseguia carregar o seu próprio peso, o seu próprio corpo, quanto mais uma cruz. E uma cruz que nem era dele. E com o corpo em colapso, subindo para o Gólgota, porque o Gólgota era o ponto mais alto da cidade, para que qualquer pessoa de qualquer ponto pudesse ver a agonia das pessoas lá. As pessoas agonizavam dias na cruz, dias. E Jesus subindo com seu corpo em colapso, ele não consegue em determinado momento carregar aquela cruz. Eles pegam um homem chamado Simão e obrigam esse homem a carregar a cruz. Só que diferente de mim, diferente de você, nós não podemos carregar uma cruz porque somos obrigados. Nós carregamos a nossa cruz porque fomos salvos. Você pode dizer amém? Por isso carregamos a nossa cruz. Nós não carregamos a nossa cruz por uma obrigação. Nós não carregamos a nossa cruz por isso, mas nós carregamos porque nós somos salvos. Aquele homem, ele foi constrangido a fazer. Eu carrego por uma opção. Nós precisamos carregar a nossa cruz todo dia por uma opção, como disse Jesus lá em Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então eu me nego, e todo dia carrego a minha cruz. Todo dia carrego a minha cruz. E eu não posso, deixá-la no meio do caminho. Não posso fingir que ela não existe. Eu não posso pedir, carrega você para mim aí, pagar alguém para carregar para mim, carrega para mim essa cruz aí. Jesus falou em Lucas 9:62, ninguém que coloque a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Servir a Jesus inclui carregar a cruz diariamente. Você pode dizer amém? Inclui carregar a cruz diariamente. Servir a Jesus inclui não olhar para trás por causa das dificuldades, por causa dos problemas, por causa das pessoas. Não olhar para trás para querer voltar para o mundo, para querer voltar para o Egito. Ai, que saudade da cebola, do pepino e do alho. Que saudade da chibatada que eu levava nas costas para construir pirâmide para Faraó. Que saudade da escravidão do mundo. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem não aceita a cruz nunca viverá ressurreição. Seguir Jesus sem cruz é seguir um Jesus que não existe. Um evangelho de oba-oba, de facilidade, de tranquilidade. Porque Jesus, Ele não nos deixou um evangelho de tranquilidade, pelo contrário. Pelo contrário. Os discípulos, eles eram perseguidos, eles eram mortos, eles eram massacrados. Hoje em dia nós temos toda a liberdade de pregar e não pregamos. Talvez o que falte seja perseguição. Porque a Bíblia fala que os discípulos, quando eles receberam o Espírito Santo, em Atos capítulo 2, fala que eles ficaram tranquilos. Eles ficavam ali cultuando, adorando, eram cultos soft light. Culto para crente,
onde os cristãos se reuniam, adoravam Jesus, oravam, partilhavam do pão e ficavam ali. Deus olha isso e precisa o quê? Manda uma perseguição, aí espalha, vai 2 para um lado, vai 2 para o outro, 2 sobe uma rua, 3 sobe para um bairro, 4 vai para uma cidade, e aí o Evangelho começa a ser propagado, o Evangelho começa a prosperar, as pessoas são alcançadas, lares são transformados, famílias são alcançadas, igrejas são implantadas. Como nós temos tranquilidade, muitas vezes nós imaginamos assim, está tudo bem, alguém fará. Pelo amor de Deus, elimina esse pensamento e essa pessoa da tua vida, alguém fará. O que você tem que fazer é pensar, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para o reino? O que eu posso fazer em prol do Evangelho? O que eu posso fazer para Jesus? O que eu posso fazer? Você carrega a sua cruz dia a dia, sim ou não? Alguns adoram, alguns traem, alguns fogem, alguns são indiferentes, alguns desistem, alguns servem. Todos fazem alguma coisa com Jesus. Você também está fazendo. Todos fazem alguma coisa com Jesus. Talvez você seja desse que foge, talvez desse que adora, talvez desse que trai, talvez desse que nega, talvez desses que são indiferentes, talvez vocês sejam esses que servem, mas alguma coisa você está fazendo com Jesus. Para parecer que está encerrando, eu queria convidar você a ficar em pé. Quem é você nessa história? Onde você se enxerga? Você é aquele que honra? Você é aquele que negocia? Você é aquele que se omite? Você é aquele que ama sem reservas? Quem é você? Quem é você? Jesus já fez a parte dele, agora a resposta é nossa. Jesus naquela cruz, ele fez o que tinha que fazer, pagou o preço, tetelestai, está consumado, está pago, quitei cabalmente a dívida. A cruz revela o amor de Cristo. A maneira como você responde a isso, revela o seu amor. Revela o quanto você ama. Nós não podemos ouvir sobre a cruz e continuarmos neutros. Lava as minhas mãos. Lava as minhas mãos. Depois da cruz, ninguém mais pode ficar no meio. Ou se rende, ou se afasta. Não tem jeito. A gente falou aqui sobre várias pessoas hoje. Pessoas que honraram, que traíram, que venderam, que negaram, que se omitiram. Mas agora não é mais sobre elas. Agora é sobre mim e sobre você. Aquelas pessoas, elas tomaram as suas decisões. Nessa noite nós precisamos decidir. Você precisa decidir. Quando Jesus estava naquela cruz, ele não estava pensando em nenhum personagem bíblico. Quando ele estava naquela cruz, ele estava pensando em mim. Ele estava pensando em você.
Foram os nossos pecados que colocaram Jesus naquela cruz. Foram os meus pecados que colocaram Jesus naquela cruz. Foram os meus. Aquela cruz era minha. Aquela condenação era minha. Aquelas chibatadas eram minhas. O escárnio era meu. Pensando em mim, ele estava pensando em você. Não era você, e era eu. Depois de tudo isso, ainda vamos viver uma festa oficial. Vamos negociar com Jesus. Vamos nos omitir. Feche teus olhos um instante. Hoje não é dia só de ouvir, é dia de decidir. Que tipo de cristão eu quero ser? Qual dessas pessoas você tem sido? Mas o mais importante é quem você decide ser a partir de hoje. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Quem você decide ser a partir de hoje? A pessoa que continua negando. Pedro, ao ouvir essa palavra, ele tomou posse e falou: Jesus, eu aceito o chamado. Eu sei que eu não te amo com essa intensidade, mas o Senhor está confiando isso em mim. Eu vou. É sobre nós, é sobre mim, é sobre você. Jesus, eu sei que pelos nossos pecados colocaram o Senhor naquela cruz. Por as nossas decisões, as nossas omissões, os nossos erros. Sim, as nossas práticas colocaram o Senhor ali, a nossa desonra. Mas nessa noite nós também queremos nos posicionar diante do Senhor. Na Tua presença onde nós estamos, nós nos posicionamos diante do Senhor. Eu sei que o Senhor foi julgado em meu lugar, e por isso, sim, hoje eu tenho vida.